Salve Maria. Uma live aqui um pouco rápido. Tá um pouco escuro aqui, eu vou mais para o claro. Falar um pouquinho sobre essa realidade, né? Do o que é o ânimo, né? A palavra ânimo, ou ânima, quer dizer alma forte. Ou algo que é animado, que tem movimento, que é movido também, né? É o sentido de ânimo quer dizer uma alma forte mesmo. E o desânimo, uma alma fraca, abatida. Eu não estou descendo muito na etimologia, mas neste sentido mesmo da palavra, né? O ânimo como essa alma forte, fortalecida, e o desânimo como uma alma fraca, abatida, cansada. E muitas vezes no mundo de hoje a gente é tentado a viver desanimado. A gente escuta a questão da violência que só aumenta de fato no Brasil. Isso é triste, é desanimador, uma cultura onde o crime, o assassinato, o roubo vira o estilo de vida de muitas pessoas. Elas precisam também da nossa oração. Elas precisam que nós peçamos cada vez mais pela conversão delas. E a sociedade, e mais do que a sociedade, cada indivíduo precisa que a gente evangelize, porque não é um número, é uma pessoa que necessita de amor. Tem uma historinha que conta-se que o demônio estava fazendo uma grande promoção, né? E nessa promoção ele estava vendendo todas as armas, as grandes armas secretas, para vencer o ser humano e levá-los para o inferno. E uma certa vez, um dos demônios falou: essa arma aqui você vende? Ele falou: vendo. Essa arma aqui é para fazer as pessoas caírem na luxúria. Essa outra para fazer cair no orgulho. Essa outra para fazer cair na vaidade, na inveja, na ira. E ele foi vendendo, né? Aí quando chega em uma lá, tava lá bem, uma caixa dourada, banhada a ouro, e os outros demônios, né, falando: ó, eu quero aquela. Ele falou: não, aquela caixa é minha caixa surpresa. Boa noite, Leide Laura, Deus abençoe sua vida. Compartilhem, irmãos, aí o vídeo para que mais pessoas possam sair do desânimo, né? E aconteceu que aqueles demônios começaram a desejar aquela caixa. E o que foi que Satanás, Lúcifer, né, o anjo decaído, falou? Não, aquela é minha arma secreta. Aí falaram: que arma secreta? Ele falou: o desânimo. É pelo desânimo que eu destruo, que eu vou destruindo as pessoas que estão mais preparadas. É pelo desânimo que eu vou destruindo muitas vezes os melhores soldados que estão na guerra contra mim. Um abraço aí pro Jefferson. Show. Então muitas vezes nós somos assim. Nós somos dominados pelo desânimo. Às vezes o desânimo porque nós colocamos todo o nosso ânimo na finança, em um bom salário, ou então em um amor correspondido, ou então em um sucesso em um cargo na empresa, ou então no reconhecimento e nos aplausos das pessoas. A gente vai pautando a nossa vida em algo que nós chamamos sucesso, né? Mas o sucesso, o que seria o sucesso? A gente coloca o sucesso como ser reconhecido por todo mundo, como uma pessoa boa, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa bonita. Mas nós não podemos viver refém. Um abraço aí pro nosso amigo Edson Monteiro. Boa noite, irmão. Nosso violonista e profissional e cantor também aí. E mototaxista. E trabalha no Estrela, Edson. Um grande abraço, irmão. Deus abençoe. Então o que acontece? A nossa expectativa de esperar muito elogio do outro nos frustra. Porque muitas vezes eu dou o meu melhor, mas o outro não acolhe, não é grato. O outro não dá a mínima. Se eu for viver refém e dependendo de aplausos, quando falo eu, cada um de nós, né? A gente vai ver uma vida pautada, baseada no outro. Então vai ser uma vida fracassada.
A gente deve viver uma vida pautada no outro quando a gente se oferta sem interesses, que é muito difícil, né? Geralmente quando a gente faz algo tem algum interessezinho por trás. Muitas vezes acontece isso. O Edson quer participar, Edson, do vídeo, só que eu não consigo. Eu não sei como é que faz para participar, eu tô apanhando aqui da tecnologia. Mas não vou desanimar por isso, né? Vou tentar isso. Se tu quiser participar ou alguém quiser participar comigo da live, pode ficar à vontade. Eu vou tentar aqui colocar vocês no link comigo. Então tenhamos essa atenção, né? Toda família tem problemas, tem doenças, às vezes mais graves, às vezes menos grave. É uma coisa que geralmente eu observo é que, por exemplo, quando alguém sabe de uma doença, claro que a gente deve ir para o hospital, né? Fazer os exames e procurar alguma clínica, claro que deve se procurar. Mas é impressionante que quando alguém sabe da doença que tem, ela começa a se entregar à doença, geralmente. A pessoa está lá, até sofre, sente alguns sintomas, mas quando ela descobre que está com câncer, muitas das pessoas, ou com AIDS, ou outra doença qualquer, começa a se entregar à doença. A doença que começa a dominar, né? Não estou dizendo que se a pessoa não se desanimar, ela vai ficar boa. Não, mas eu estou querendo dizer que à medida que ela lutar e confiar em Deus, ela pode até morrer com aquela doença e definhando. Mas ela vai ter, sem dúvida, uma expectativa maior de vida. Porque ela vai lutando, ela vai tomando os remédios na hora certa, ela vai se alimentando melhor, ela vai rezando, ela vai contando com os outros, né? Então estejamos atentos, né? Para as pessoas doentes da nossa família, porque muitas vezes elas podem ser tomadas por essa armadilha do desânimo, de se entregando à doença mesmo. Não, descobri a doença, eu vou me entregar, vou morrer mesmo. Não, não é por aí. É viver cada instante da vida como um presente de Deus, como um dom de Deus que vale a pena. Cada segundo vale muito a pena. Por isso a gente não deve gastar o nosso tempo, que é precioso, que é valiosíssimo, né? O tempo é um dom de Deus, com coisas banais, com embriaguez, com brigas, falando mal dos outros, com fofocas, olhando pornografia, adulterando, sei lá, fazendo tudo aquilo que só prejudica a nossa vida espiritual, a nossa vida intelectual, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa família, as nossas relações. Então tenhamos cuidado, como eu falava, né? Toda família tem os problemas, tem a desavença, aí depois pede perdão e começa de novo, tem as doenças, tem alguém, um ente querido que morre, que é muito triste a perca, né? Por que a perca dói tanto? Porque isso mostra que nós não fomos criados para a morte. Como fala Santa Teresinha, eu não morro, eu vou para a vida, né? Porque a verdadeira vida é a vida eterna. A verdadeira vida, de fato, é a vida para o céu. Esse mundo é como se fosse um parto. A gente está aqui sendo gestado para a eternidade. Mas há pessoas que acham que não, esse mundo basta. Vamos aproveitar, vamos curtir enquanto há tempo. Olha que pensamento pequeno. Quantas vezes as pessoas falam o seguinte, né? Não vamos aproveitar a vida porque só tem essa vida e a gente deve fazer o máximo porque não existe outra vida não. Não existe céu, não existe inferno. Isso é balela, né? Isso é o que o demônio quer que você pense. Que nós pensemos sobre isso, né? Vamos curtir, vamos ter prazer, vamos aprontar, enganar as pessoas, vamos pra balada, vamos zoar, vamos curtir. E a pessoa se acha super inteligente, super intelectual, às vezes decepcionada com pessoas da religião. Tem pessoas que desanimam na fé porque falam assim: como é que Deus é tão bom e deixa as coisas ruins acontecerem? Como é que Deus é tão poderoso e deixa aquelas crianças morrerem de fome? Como é que Deus é tão bom e deixa fulano de tal passar por aquela situação que é tão boa? Irmãos, Deus sabe o melhor. O mal não vem de Deus, não é Deus que fez o mal, não é Deus que está matando as pessoas, não é Deus que está matando de fome, matando de outras situações, não. Às vezes a gente se coloca acima de Deus. Não, se eu fosse Deus, olha, desde Adão e Eva que era assim, né? O desejo de ser Deus sem Deus. A gente vai se achando o máximo.
e começa a julgar Deus. Não sobe nem no trono de Deus, não. Começa a ficar acima. Só no pensamento, na loucura, né? Não, se eu fosse Deus eu fazia assim. Não, Deus não é bom, não. Aí começa a criar loucura porque não sabe explicar o mistério do mal, não sabe explicar o mistério do sofrimento, e nós não o sabemos, né? Podemos falar alguma coisa sobre isso. Aí, porque eu não sei explicar a questão do mal, porque eu não sei explicar a questão do sofrimento, aí Deus não existe, Deus não é bom, Deus é chato. Que conversa é essa? Isso é loucura. A nossa sociedade cada vez mais vai criando pessoas que vão se alimentando de uma demência de ideias como essa. O neoateísmo, né, que começa a negar a Deus, pô, e começa a criar superstições. Tem pessoas que se falam ateus, mas acreditam em duende, acreditam em bruxa, acreditam em Satanás, acreditam em tudo, menos em Deus. Como fala alguns filósofos bem inteligentes, é o seguinte, né? Quando se quando não se crê em nada, começa a se crer em tudo. Ou seja, se eu não creio em Deus como Senhor, como Rei do universo, a gente começa a crer em qualquer baboseira. Começa a crer que a figa, o pé de coelho, o galinho roxo, tal coisa vai dar azar. E começa a viver refém de coisinhas tão bestas, né? Que nem criança acredita e a gente vai acreditando. Ah, colocaram um quebrante em mim. Ah, eu sei, pessoal da minha família. Eu quase morro quando criança porque eu tinha quebrante. Porque me acharam muito bonito. E começa a crer em tanta coisa. E não crê em Deus, muitas vezes. Duvida. Mas crê nessas coisinhas. Crê na cartomante. Crê na benzedeira, no macumbeiro. Tenhamos esse cuidado, irmão, porque a nossa vida vai se enchendo de desânimo à medida que nós vamos deixando que esses venenos entrem na nossa vida espiritual. Isso não é fé, isso é crendice. Tem uma historinha bem interessante, né? E como é essa historinha? A historinha é a seguinte: um homem estava morrendo de fome, muita fome mesmo, sede, sono, estava no cavalo dele. De repente, ele queria um rancho, né, para descansar com o cavalo dele. Pediu um ranchinho no local, acolheram muito bem ele. Quando foi 3 horas da madrugada, foram chamar ele, porque o dono da casa estava com a filha se vendo de dor na barriga. Aí ele, com muito sono, chateado, falou: Olha, me dá um papel e uma caneta que eu vou te dar uma oração. Aí fez uma oração, né, segundo ele, e mandou amarrar na barriga da menina. A menina ficou curada. Quando foram agradecer o homem, né, ele já tinha ido embora com seu cavalo. Aconteceu que o homem foi trabalhar, né, o homem que tinha arranjado a casa para o estrangeiro, e o compadre triste. Ele falou: Compadre, por que estás triste? Ele falou: Não, porque meu filho está com dor de dente. Ele falou: Compadre, eu tenho uma oração poderosa, um remédio muito bom. Aí levou a bendita papel lá e amarrou aqui no menino, né? O menino ficou curado. Passou meses a fio e começou a espalhar essa tal oração na cidade inteira e o pessoal ficando curado. Aí quando foram investigar, o papel já estava amarelo. Aí tinha lá escrito: Eu e o meu cavalo comendo, o resto é que se lasque. Olha o que tinha escrito: Eu e o meu cavalo comendo, o resto é que se lasque. Resumindo, uma fé burra. Estavam com fé em um papelzinho. Não era fé em Cristo. Não era fé em Deus. Jesus Cristo é Deus, claro, né? Mas só para deixar bem claro. A fé deles não era uma fé, era uma crendice. Era uma cura sugestiva, que não era uma cura real, verdadeira. Era uma cura que a pessoa cura, depois volta de novo a doença, né? Não era uma cura real, concreta. Ou seja, muitas vezes nós vivemos numa fé desse tipo. Que nem fé é crendice, repito. Não, o importante é ter fé, não. O importante é em quem você tem fé. Você tem fé em quem? Na curandeira? No macumbeiro? No espírita? No feiticeiro? Naquele que ficou de fazer um passo em ti? Ou você tem fé em Cristo Jesus, o Senhor, o Rei da história? Em quem nós temos crido? Vamos ter cuidado. A gente vive refém de simpatias, né?
Até uma vez na pregação, uma vez não, várias vezes na pregação, eu contei essa historinha para fazer uma pegadinha, né? E as pessoas geralmente caíam. Era assim. Olha, pessoal, estava vindo para a empresa, estava indo para a empresa, trabalhava no horário comercial, não vou nem falar o nome da empresa, né? Que eu já trabalhei, algumas. E quando eu ia no caminho para a empresa, para pegar o ônibus, uma cigana me parou. E ela falou, rapaz, Oséias, né, o seu nome? Eu falei, sim, meu nome é Oséias. Fiquei um pouco assustado. E aconteceu que... boa noite, Helena Silva. Deus abençoe. Tô bem. E você? Aí quando eu ia no caminho para essa empresa, a cigana falou, vou ler sua mão. Eu meio receioso, né? E ela começou a ler minha mão e dizer muita coisa da minha vida, muita coisa do passado. E eu comecei a ficar admirado. E ela começou a fazer truques. E ela pegou um prego bem grosso na mão dela e falou, isso vai aparecer no seu bolso. E o prego apareceu no meu bolso. Ela falou, você vai ter uma grande surpresa quando chegar na empresa. Quando eu cheguei na empresa, horário comercial, fui tomar um café com leite, tinha uns pães. Assim que eu abri o pão, o que tinha dentro do pão? Ela tinha feito o prego sumir, né? Em todo canto lá. Aí quando eu abri o pão, o que tinha dentro do pão? Chuta aí. O que tinha dentro do pão? Tinha miolo de pão, não era prego. Eu conto sempre, vez ou outra, essa história quando eu vou pregar sobre falsas doutrinas, né? E geralmente as pessoas dizem, o que tinha dentro do pão? As pessoas respondem, prego. Eu não, prego não. Tinha miolo de pão. Entendem? Uma historinha que eu inventei, só por brincadeira, e as pessoas já acreditam que é isso. Tem também a questão da hipnose, que as seitas usam muito, né? As pessoas desanimadas geralmente buscam as seitas, porque querem curas logo, querem dinheiro logo, querem arrumar um namorado ou namorada, querem casar porque estão no caritó, aí vão para as seitas. Querem tudo imediato. Não importa se é errado, se é certo, querem ir logo. Tem a hipnose. Só um pequeno exemplo, né? Você que está me vendo aí, me ouvindo. Tem uma brincadeira que a gente faz assim. Que cor é essa? Branco. 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 Que cor é dessa parede? Branco. Que cor é dessa parede? Branco. Que cor é essa? Branco. A vaca bebe o quê? A vaca bebe o quê? Aí geralmente as pessoas respondem leite. Mas a vaca não bebe leite, a vaca bebe água. Mas pelo condicionamento da brincadeira, branco, 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 a vaca bebe o que a pessoa fala leite. Grande parte das pessoas. Tem outra que é assim. Lombo calombo, lombo calombo, lombo calombo, lombo calombo, lombo calombo. Quem descobriu o Brasil? Aí muitos dizem Cristóvão Colombo. Entendem? E, Zé, por que tá fazendo essa brincadeira besta? Porque existem palavras-chave que condicionam as pessoas a darem dinheiro. E fazem isso nas seitas. Estudam isso nas seitas. Para enganar as pessoas que estão desanimadas. Irmãos, o ânimo nós encontramos na palavra de Deus. O ânimo nós encontramos na oração. O ânimo nós encontramos na intimidade, no amor, no respeito e na veneração à Virgem Maria. O ânimo nós encontramos na Eucaristia. O ânimo nós encontramos quando nós reconhecemos os nossos pecados e confessamos e somos absolvidos pela Santa Igreja, amando de Cristo, como fala lá em João, capítulo 20, porque assim o Senhor deu poder. Então tenhamos essa atenção, né? Que o desânimo, que é essa grande arma do demônio, não nos derrube. Está desanimado? Procure alguém para conversar, para partilhar, para que reze por você, mas não se deixe tomar pelo desânimo. Que Deus nos alegre e nos dê a sua força. Não se deixe enganar. Você é inteligente, você é belo e você é filho e filha amada de Deus. Um abraço e uma santa noite.